Olá, eu sou o Otávio e hoje eu vou mostrar um pouco sobre como funciona o Enoem atualmente. A gente tem uma Raspberry que fica lá no Rio e ela envia os sinais, que ela tem vários sensores conectados nela. Ela envia imagens e informações do sensor, informações do clima, aqui para o broker do MQTT, que está dentro do nosso server. Então, dentro do nosso server, a gente tem o broker e também o nosso banco de dados, que é o Postgres. Então esse aqui é um pouco do overview de como que ele funciona. Agora vamos partir um pouco sobre como o nosso código está organizado aqui. Todos essas pastas escrito apps você pode ignorar. Aqui só tem alguns aplicativos para a gente poder visualizar as imagens e visualizar os dados. Então, para o funcionamento geral, eles não são importantes. Os que são importantes são esses aqui. Vamos começar falando então do database, que é o banco de dados. Ele está dentro do server. É, ela fica gerando backup, mas a gente tem aqui a tabela, o SQL para criar as nossas tabelas. Então a gente tem tabela das informações da Raspberry Pi, a gente tem informações das imagens, do sensor ultrassônico, e também aqui a gente guarda as informações de uma API do clima do momento atual. Ele sempre pega e manda para cá também. É, aqui ah, o Docker Compose, que, que a gente coloca um volume para a gente ter, caso o banco de dados caia, tudo ele está salvo. Tem um lugar que ele já está armazenando os dados. Então os dados ficam, ele usa esse caminho aqui para armazenar os dados. Aqui é a porta, as credenciais, e ele utiliza aqui o Dockerfile. Para esse Dockerfile aqui ele é muito importante, que aqui ele tem as regras do banco de dados. Então, toda vez que esse banco Docker é inicializado, o, ele vai rodar esse Dockerfile. E esse Dockerfile aqui, ele vai é, ativar a criação, a tabela de criação e a de inserção, caso é, não tenha. Ela, ele vai, ele vai inserir aqui. E a de inserção, como a gente não tem nada, né, tá tudo salvo lá no volume, então a gente não tem nada que inserir aqui. Isso aqui é no caso da gente levar o nosso banco de dados para outro servidor, para outro lugar. A gente pode gerar esses arquivos aqui de inserção, de criação e mover todo o nosso banco de dados para outro lugar. E a gente teria que chamar esse Dockerfile aqui. E é isso. Estou banco de dados. Existe um código que eu acho que ele tá. Eu não sei se tem um código que tem uma rotina. Hum, deixa eu ver aqui, backups. Está sendo executada uma rotina de backup, só que é um código que gera isso, que vai estar aqui em server. Tem um código em Python que ele executa uma rotina aqui no banco de dados para ele criar um backup do banco de dados. E acho que ele cria um banco todo dia e depois de uma semana ele apaga o backup. Então aqui a gente tem, se o Sysdig e der algum problema, corromper alguma coisa no banco, a gente pode voltar usando algum desses backups aqui. É interessante até verificar se eles estão funcionando, que às vezes, que o último foi dia 5 do 20, hoje é dia 5, não, 19 do 5, hoje é dia 20 do 5. Então ele fez. Só é interessante ver se às vezes não está vazio, está acontecendo algum erro aqui. Às vezes uma vez ele estava gerando um arquivo, mas esse arquivo estava vazio. É, por erro ali no banco, por o banco estar offline e outras coisas. Beleza, esse foi o banco de dados. Vamos agora
esse monitoramento também. A gente não está usando, ele é o Grafana, o Prometheus. É, a gente tinha colocado ele num Docker também, para a gente poder monitorar todo o sistema, mas a gente não tá usando eles para monitorar. Agora a gente criou os próprios aplicativos para monitorar para a gente. É isso aí. O broker do MQTT, ele foi colocado como um serviço aqui. Ele não está como um Docker. Poderia ser, mas não foi colocado. E ele tem algumas configurações, a gente não está usando nenhuma segurança aqui de criptografar, nada. A gente só usa uma senha, que está nesse arquivo TXT aqui. Não permite anônimos e também não requer certificado. Isso, em criptografia, a gente não requer certificado, nem nada, não precisa dessa segurança toda. Aqui não, ele já está dentro de uma VPN, já foi. Seria só adicionar camadas de complexidade aqui. E aqui nesse JSON tem as credenciais, é, o endpoint do MQTT é esse aqui, que é o IP, não sei se esse IP está certo, eu já fui descobrir. E, e para você entrar nele e fazer alguma publicação, a gente tem esse usuário aqui. Aqui nos usuários TXT a gente tem usuário server e usuário Raspberry. E beleza. Esse é o MQTT. Para entender melhor, pesquisar um pouquinho sobre como ele funciona. E geralmente ele tem essa estrutura básica aqui, nada além disso aqui, para ele funcionar. Isso que é o funcionamento mais básico dele, sem nada muito, nada muito elaborado. Dentro da Raspberry a gente vai no final, vamos criar aqui no server, tem muito arquivo aqui. Então a gente tem as imagens, são salvas todas nessa pasta aqui, que é feito um backup. Tem um backup na nuvem. Esse de sincronização, não. Upload do Kaggle, também não. Não lembro onde é feito. Não lembro se ele está funcionando. O backup das imagens. Que é para estar aqui, tem o backup DB. Aqui que ele faz o backup do banco de dados. Esse é importante. E ele é um serviço, então ele é um código. Toda vez que o Linux inicia aqui, ele é um serviço que fica funcionando. Se o serviço cai, ele, ele tenta colocar ele para rodar de novo. E é isso, ele tem um serviço, está aqui o ponto service dele. E beleza. Aí aqui tem a configuração para entrar no banco de dados, que os códigos aqui para frente vão usar. As credenciais para acessar o broker, para fazer publicação, assinar tópicos no broker. Beleza. E aqui tem esses database handlers, são os conjuntos de funções que você tem para interagir com o banco de dados. Então, para inserir coisa na tabela, tem essa função aqui. A função para fechar a conexão, para criar a conexão. São esses handlers que a gente tem aqui, ou esses códigos que tem a primeira letra maiúscula e as primeiras letras maiúsculas das palavras. Aqui é o logger, também que a gente usa. Aqui a main, a gente vai no final. Tem o handler do subscriber, que os códigos que rodam dentro do servidor, eles ficam assinando os tópicos dos sensores da Raspberry. E esse name imagens era para mudar o nome das imagens, que elas são diferentes.
Aqui tem os requirements. É importante quando vocês forem, quando alguém for iniciar isso aqui no computador novo. O que é importante? Quando você der o git clone aqui no computador, que vai ser o servidor, na máquina que vai ser o servidor, na hora você cria um ambiente virtual e aí você dá um nome mais interessante aí que achar para ele, um venv. Pode usar outras formas, usar conda para gerenciar pacote, mas o venv é o mais simples, é o mais tranquilo de usar. É só você criar ele, que é dois comandos, um comando para criar, dar um nome para o ambiente virtual e depois um outro comando para instalar os requirements aqui, são as versões, as bibliotecas e as versões que a gente está usando para o nosso programa. Dois comandos eu tinha falado naquela hora porque é um para criar e o outro para você criar esse arquivo de requirements, para você dar um freeze no seu, depois que você cria e entra no ambiente virtual, você vai instalando as bibliotecas, vai fazendo o desenvolvimento, vai instalando e aí você dá um comando de freeze e ele vai criar, ele vai congelar todas as versões e vai colocar dentro de um arquivo com as versões que você está usando nos seus códigos aí, no seu ambiente, que versão da biblioteca foi instalada. Então é importante você criar, na hora que instalar isso, criar o ambiente virtual e manter esses requirements sempre atualizados. Beleza, esse weather aqui é para ficar acessando a API do tempo. Eu acho que eu passei por tudo que tem aqui. É, o resto, assim, o que eu não comentei, provavelmente não está sendo usado. Tem a main. Vamos na main. Na main, então, a gente carrega tudo, as informações do database e do MQTT. E aqui no meio a gente instancia as classes para lidar com o banco de dados. Então, aqui a gente vai sempre inserir. Acho que a gente não tem função de remover, mas sempre insere os dados usando essa função, se conecta ao banco com ela. E o MQTT é a mesma coisa. Para a gente enviar mensagem usando ele, a gente tem esse aqui, essas classes que ajudam a gente a interagir. E aí fica lá. É uma grande while true que, que fica lendo uma fila que dentro do nosso render a gente tem uma fila que é para, por exemplo, a gente lê uma mensagem, quando cair a internet, por exemplo, lá no sistema, a gente perdeu conexão lá na Raspberry, ela continuar fazendo a coleta dos arquivos e guardando e enviar depois. E ele só apaga quando ele recebe a confirmação de que o broker recebeu, né? A gente está usando qualidade de serviço 1 do MQTT. Então ele manda a informação e recebe um acknowledgement que foi recebido. E aí sim ele apaga, tira da fila a imagem, o dado que foi enviado. Então tá nessa parte aqui. Se alguém quiser alterar isso para alguma coisa um pouco mais robusta, melhor, pode trocar aqui. E aí aqui a gente insere no banco de dados, no tópico imagens a gente também envia, aqui no tópico ultrassônico e beleza. Esse o tópico é da Raspberry, a gente envia as informações da Raspberry, te lê do tópico e envia para o banco de dados. É isso que a main fica fazendo. Aqui isso no server. Em log, é, aqui também acho que está, não lembro quanto tempo que apaga, mas o log fica bastante tempo aqui. Ele tá apagando, acho que tem 5 meses que ele mantém, acho que são 4 meses aqui.
E o log também pode ir alterando conforme a necessidade. Eu, na época que eu desenvolvi, coloquei log em bastante coisa para ir traqueando os erros. Beleza. Aí os outros códigos tem aqui alguns exemplos aqui. Aqui eu estava testando enviar por socket, já não tenho ideia do que é isso. Aqui na pasta teste vai ter muita coisa para testar, tem um monte de coisinha que é para testar coisa. Geralmente na Raspberry, é para testar umas coisas pequenas aqui, é só para eu lembrar, criei essa pasta para eu lembrar como é que faz alguma coisa. Caso alguma coisa dê errado, isso aqui me ajuda a debugar depois, que eu posso fazer pequenos testes para procurar onde está o erro. Então eu tenho essa pasta aqui. Então, para o sistema funcionar, ela não é importante. Por último, a da Raspberry. Na Raspberry, a gente tem aquela. A gente fica gerando dados aqui com essa classe, gerando dados sobre as informações. Eu uso CPU, uso de RAM, para saber a saúde da Raspberry, temperatura dela, né? Isso é legal de saber. Quando acontece algum erro, a gente tem mapeado essas coisas. E aqui a gente tem o handler do publicador, que, que ele vai tentar publicar, se ele não conseguir, ele se reconecta. E por cima é isso que ele faz. Aqui também tem uma classe de log e o fotógrafo aqui, o paparazzi, que fica tirando foto. E aqui também a gente pode mexer na qualidade da foto, caso a gente deseje. E aqui também a mesma coisa, tem um JSON com as informações principais. Aqui a gente pode mudar com que frequência a gente tira foto, com que frequência pega os dados do sensor, com que frequência aqui o dado do sensor eu faço o seguinte, eu crio um arquivo, preencho ele durante um período de tempo, fecho o arquivo depois desse período de tempo e fica dentro de uma pasta e um código lê essa pasta e envia cada dado separado, tudo junto. Agora não me lembro como é que ele faz. Mas eu faço isso, né? Eu não fico lendo e envio, lendo e envio. Eu leio, escrevo na pasta e quando o código achar melhor, ele envia. A gente não tem tanta necessidade de enviar de uma vez e dessa forma fica mais controlado. Caso aconteça algum erro, a gente não tem uma função que fica travada ali, esperando, esperando vir uma leitura correta, por exemplo. Então, existe um código que vai gerar os dados para uma fila e um outro código vai ficar consumindo isso. É, e, e é isso aí. E é isso. Os outros aqui são códigos auxiliares aqui. Aqui é o do ultrassônico para ler a porta da Raspberry. Também não tem muito segredo, são detalhes de implementação. Tem um código aqui que é para tirar uma foto só, que é daqueles aplicativos ali. E o serviço da Raspberry, que está numa pasta separada, que fica rodando infinito na Raspberry. Isso que tem que tomar bastante cuidado para não esquecer um serviço rodando aqui. Mas ele geralmente tem esse padrão de nome, dá até para melhorar esses nomes aqui, para ficar mais fácil de entender. Eu acho que é isso. Por cima, é assim que funciona as coisas.